E eu quero falar com homens aqui nessa noite. Tem homem aí? Opa, agora tá chegando, hein? Aleluia. Até o final vai melhorar isso aí. Quando quem tá do teu lado fala, ele tá falando com você, irmão. Se liga aí, fala pra ele, se liga aí, pô. É contigo, hein? Então você vai falar bem sério pra ele agora, olha bem na cara dele, mas olha bem no olho dele aí. Você sabe fazer cara de profeta, não? Sabe ou não? Quem sabe fazer cara de profeta aí? Sabe, irmão? Você vai, ó, dá uma franzidinha na testa, assim. Profeta dá uma franzidinha na testa. Levanta o dedão de profeta, põe o dedo na cara do irmão aí e fala assim, ó. A sua posição exige uma ação. Olha aí, tem irmão que já está pegando aí. Olha o outro aí, olha para o outro irmão e diga, irmão. Não, diga de verdade, irmão. A sua posição exige uma ação. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo onde a hombridade ela está sendo colocada de lado. Nós estamos vivendo um tempo onde a passividade tem sido, inserida na vida dos homens. E aí a gente vem ouvindo politicamente correto, e a gente tem que parar e pensar 50 vezes para falar, não é verdade? Sim ou não? Isso é bom? É. No entanto, não pode roubar a tua essência. O que tem aí dentro foi Deus que colocou, e eu vou te provar com a palavra de Deus. Amém? Diga assim, a palavra de Deus me guia, ela me basta. Quantos creem nisso, digam amém. Irmão, o que é ser homem então? Segundo a palavra de Deus, ser homem é, primeiro, ser trabalhador. Segundo, ser marido. Terceiro, ser pai. Quarto, ser provedor. Quinto, dar destino e assim deixar um legado. Então você está anotando aí o que é ser homem? Ser homem é ser trabalhador. Então qual que é o primeiro? Segundo, marido. Terceiro, pai. Quarto, provedor. Quinto, dar destino e deixar um legado. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, o senhor falou, eu até vi aí, mas eu estou assistindo uns vídeos aí que para ganhar 1 milhão em 5 dias eu só preciso fazer um vídeo que bata não sei quantos bilhões de visualizações e eu vou ganhar e vou ficar rico. E eu vou só fazer vídeo aí, tá tudo certo. Tem alguma coisa errada nisso, irmão? Tem. Tem. E eu vou te provar. Abre a tua Bíblia em Gênesis. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu não sei se os meninos lá de cima vão conseguir me acompanhar hoje, porque tem muito versículo, mas muito. Gênesis 2:15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar dele e cultivar. Eles iam cuidar e cultivar. Eles iam fazer o quê, irmão? Não, fala que nem homem. Não é igual criança, não. Isso. O que eles iam fazer? Então já tinha um trabalho. Deus colocou o homem no jardim e deu para ele o quê? Mentiram para você quando disseram que o trabalho veio só depois por causa do pecado. Não. O trabalho já veio antes do pecado. O trabalho foi Deus quem instituiu. Eita! Não foi o pecado que trouxe trabalho não, Léo. Você estava falando, não, vou só cantar, não vou nem trabalhar. Olha aí. Mas cantar é um trabalho danado, né, Léo? Fala aí, né? Tem que estudar. E a letra que esquece? Estou de olho em você, crente. Estou de olho. Estou de olho. Eu não achei o GSEC ainda. Deixa eu achar o GSEC aqui. Então, dá um trabalho. Sim ou não? Então, quando quem está do teu lado fala, você é trabalhador. A sua essência tem trabalho, irmão. Talvez você está falando assim, não, eu não gosto de trabalhar, não, é difícil para mim. Na essência que Deus nos formou, tem trabalho. Nós somos trabalhadores. E eu quero que você receba, levante sua mão assim para receber. Tem um potencial na tua vida. Porque todos que trabalham,
trazem resultados. Então, em nome de Jesus, o trabalho das tuas mãos não será em vão. O trabalho das tuas mãos será honrado. Tem uma essência em você e ela tem um potencial poderoso de gerar recursos, de gerar resultados extraordinários, de surpreender até a tua família, e aqueles que não acreditavam em você vão olhar e vão ver a essência que Deus colocou continua em mim e vai gerar bons frutos em nome de Jesus. Aleluia! Segundo, o que o homem tem que ser? Marido. O homem tem que ser o quê? Ah, pastor, eu não quero casar, sou jovem, não vou sofrer. Então você não vai ser homem, porque para ser homem tem que ser. E agora, hein? Apertou sem abraçar, irmão? Para ser homem tem que ser o quê? Então vai achar uma baixinha brava para mandar no ser. Vai achar. Vai achar uma mulher para encher o teu todo dia. Reclamar de tudo. Nada que você faz está bom. Vai achar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus dá graça. A graça é a mulher, né? A gracinha. Deus vai dar gracinha para você. Entendeu? Deus vai dar graça. Vai dar Maria. Vai dar Joana. Deus vai dar. Aleluia. Onde está isso, pastor? Na Bíblia. Eu só falo com a Bíblia. Versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Está aberto aí? Olha lá o que diz. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja? Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o que Deus falou? O homem estava sozinho. E aí Deus olhou para ele e falou assim: o leão tem a leoa. O boi tem a vaca. O cachorro tem o quê? É a cachorra ou é a cadela? É a cadela. E o homem? Está chupando o dedo. Na verdade, irmãos, ele olhou para Adão e falou assim: Adãozão, você está muito bem aí. Você está sem problema. Eu vou arrumar um problema para você que nunca mais você vai ter paz. Nunca mais você vai ter paz. Quem é casado aí, levanta a mão. Quem é casado e tem paz aí? A gente sabe o que é a verdade. Eu vim pregar a verdade, irmão. A verdade da palavra de Deus. Deus olhou e falou assim: Adãozão, você está muito de boa. Vamos arrumar um problemaço para você. Para você estar muito tranquilão. Vamos deixar você aí. É que nem peixe no aquário onde tem tubarão. Sim ou não? Peixe no aquário que tem tubarão tem que fazer o quê? Não pode parar. Não pode dar moleza. É um homem casado. Não pode parar. Irmão, Deus então olhou o homem e disse assim: não é bom que ele esteja só, falei uma auxiliadora. Deus então olha para o homem e vê nele um potencial de realização que não estava completo. Porque havia o potencial no homem de gerar outros filhos que não iria acontecer, não estava completo se não viesse a mulher. Então se a gente é homem, a gente é trabalhador em primeiro lugar. E depois a gente é marido. Tem solteiros aí? Ninguém está solteiro? Aleluia, levanta a mão, é solteiro. Só pode arrumar alguém depois que trabalhar. O trabalho vem antes. É bíblico. Primeiro vai cuidar do jardim, primeiro vai trabalhar, depois vem a mulher. Quem está entendendo os passos da Bíblia aí? Está entendendo ou não? Parece que é óbvio, mas não é. Agora, depois de casado, aí agora você pode ser pai. Quem entendeu? Pelas risadinhas eu já entendi que vocês entenderam. Então, o filho não vem antes do casamento. Aleluia. Posso ouvir um amém? Tem irmãos aqui? Então o filho não vem antes, porque ele só é pai depois que... Versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. Esse é o texto que o homem gosta. Quando o homem lê esse texto aí, ele fica feliz. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Diga glória a Deus.
Ele teve o que, irmão? Relações. Você que é casado, isso acontece uma vez por ano, mas acontece. Quando é namorado, você fica tentando, tal, e é muito tentado, e tem que lutar. Mas depois que você casa, parece que a febre passa. Irmão, Deus vai te dar coragem. Hoje nós vamos orar, o Lázaro vai ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Nós estamos com homem aqui, não? Então podemos falar as verdades ou não? Vai ressuscitar o Lázaro em nome de Jesus. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Então, irmão, ser homem, a gente precisa ser trabalhador, ser marido, ser pai, ok? Sim ou não? Então, constituir família é uma bênção que Deus liberou aos homens. Por isso que os homens são o quê? Os chefes de... Quem são os chefes de família? Hoje em dia, as mulheres estão querendo tomar esse lugar. E a gente tem que tomar muito cuidado. Isso não quer dizer que a mulher não pode ser uma administradora, não. A mulher pode ser tudo o que ela quiser ser, debaixo da bênção do Senhor. Ok? Não existe um homem bem-sucedido sem uma mulher bem-sucedida. Mas existem muitas mulheres bem-sucedidas com a família destruída. Por quê? Porque estão invertendo os valores. Vou repetir de novo. Isso quer dizer que a mulher é mais fraca, mais incapaz? Não. Nada disso. A mulher tem toda a capacidade de realizar e fazer. Mas existe uma bênção. E qual bênção é essa? Deus estabeleceu o homem para ser o chefe da família. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que muitas vezes a gente ouve o nome das mulheres como alguém de oração, alguém de uma referência espiritual? Porque o homem deixou esse lugar vago. Toda lacuna que existe, todo espaço vago, ele serve para ser preenchido. Então, se você deixar uma lacuna na criação do teu filho, alguém vai preencher. E pode ser o amigo drogado que vai oferecer droga para ele. Pode ser a criminalidade que vai entrar. Pode ser um vício que vai chegar até ele. Porque ficou uma lacuna. Quando a gente deixa a lacuna, então essa lacuna vai ser preenchida. Por quê? Por alguma coisa que não é a essência. Em o nome de Jesus Cristo, na tua vida vai ter uma marca da essência do Evangelho. Eu vou falar mais de novo. Na tua vida vai ter a marca da essência do Evangelho. O que Deus estabeleceu como princípio vai ser na tua vida e vai transbordar de você e alcançar quem estiver ao teu redor. Tua esposa, teus filhos, tua casa será bendita em o nome de Jesus. Aleluia. O pai, o marido e o trabalhador, ele tem que dar destino. Tem que dar o quê? Gênesis 6. Vai contar a história de Noé. E quando Deus chega e fala para Noé que ele vai fazer uma arca e que ele vai enviar o dilúvio, e o dilúvio vai acabar com todo ser vivente, ele diz lá no versículo 18: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que está acontecendo aqui? Pode acabar tudo, mas para você que tem uma aliança comigo, tem um destino diferenciado. Quem tem uma
uma aliança com o Senhor, sua família não perece, sua casa é bendita. A crise pode acometer qualquer nação, mas a sua casa vai ser salva. Vai morrer todo mundo, vai acabar com tudo, mas não vai acabar com a minha família, não vai acabar com quem tem aliança com o Senhor, não vai acabar com quem tem o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça. Em o nome de Jesus, nada vai roubar a essência que Deus colocou sobre você. Seus filhos são benditos, você vai entrar na arca, eles vão junto com você. Suas filhas são benditas, elas vão entrar na arca junto com você. Sua esposa é bendita, vai entrar na arca com você. Tem um destino bendito para a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. E com isso então a gente vai construir um legado, trabalhando. Sendo homem, a gente trabalha. Sendo homem, a gente casa. Sendo homem, a gente é pai. Sendo homem, a gente dá destino. Sendo homem, a gente gera um legado. Vão olhar para nós e vão falar: não, não é possível. Tinha tudo para dar errado, mas com ele deu certo. Eu vou falar de novo. Tinha tudo para dar errado, mas com ele deu certo. O pai era um traste, era para estar caído nas drogas, era para estar jogado, não, mas está lá na presença do Senhor. Olha, era para os filhos ter se desviado, mas não, os filhos estão na presença do Senhor. Olha, não tinha uma estrutura psicológica boa, não tinha uma estrutura financeira boa para dar um futuro bendito, mas olha lá como estão vivendo. Só pode ser a mão de Deus. A mão de Deus está sobre sua casa, a mão de Deus está sobre a sua cabeça, a mão de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Então deixa eu te dar um conselho aqui. Se você pegar essa introdução aqui, ela já é poderosa para a nossa vida. Qualquer um desses atributos não pode anular outro. Por quê? Eu explico. Muitas vezes você tem o atributo do trabalhador muito forte, mas você é muito fraco como marido. Às vezes o atributo de pai está lá em cima, mas como trabalhador, você é um lixo. Nenhuma empresa continua com você. Será que todas as empresas estão erradas ou é o seu comportamento que precisa ser alterado? Não, nenhum cliente fecha comigo, irmão. Será que todos os clientes do mundo estão errados? Ou é seu produto que precisa ser melhorado? Perceba que se a gente não validar todos os atributos, um deles apenas pode anular os outros, e a gente não viver a essência do que é ser um homem. Porque ser homem é ser completo. Eu vim aqui falar com homens, não vim falar com meninos. Eu vim aqui falar com homens, eu não vim falar aqui com garotos. Eu vim falar com quem quer viver a essência de Deus na vida. E esse é um grande desafio para nós, em nome de Jesus. Mas fica tranquilo, que antes da palavra tocar em você, ela passa por aqui. E essa tarde ela foi passando aqui, o bispo falou: pô, você está aqui na igreja, vem aqui falar comigo. Eu falei: não estou, estou aqui em casa, fazendo pregação da noite. Estou estudando aqui para a pregação da noite. Ele falou: então termina aí. E não vem. Por quê? Porque Deus estava falando comigo o que eu estou falando com vocês. Eu não posso ser um grande trabalhador e deixar minha esposa. Eu não posso ser um grande pai e deixar meu trabalho. O que Deus colocou em mim é um potencial para realizar todas essas obras. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Se você crê no nome de Jesus Cristo, você vai falar em nome dele. Você vai falar: Senhor, eu não sou o que o mundo diz. Eu não sou o que até eu penso. Eu sou o que o Senhor me trouxe como essência desde a criação.
em nome de Jesus, a tua essência é trabalhadora, a tua essência é pai, a tua essência é marido, a tua essência é um homem que vai dar destino, a tua essência é um homem que vai deixar um legado, a tua essência é um grande realizador, a tua essência é um camarada alinhado com a presença do Senhor, que tem uma aliança tão poderosa com Ele, que toda a tua geração verá em você um padrão de fiel. Aleluia! Diga assim: a minha posição exige uma ação. Então eu não posso ser negligente, porque um cara responsável no trabalho dá conta do serviço. Pastor, mas eu dei o orçamento errado. Leva prejuízo, mas entrega. Conversa, tenta fazer. Não deu certo. Leva prejuízo, mas entrega. Honra a tua palavra. Porque se tem algo que Deus se compromete é com a palavra. Ele criou tudo através da sua. Então palavra para Deus vale mais que dinheiro. Está apertando aí, irmão? Vocês vieram no dia que eu venho. Vocês têm que vir no dia que vem os outros. Fala de gracinha, tal, dessas coisas, entendeu? Vem eu é para falar a essência do negócio. É o tutano do osso, entendeu? É a essência do evangelho. É só ler o versículo e falar. Entendeu? Irmão, honra a tua palavra. Deus fez tudo com a palavra. Se você honrar a tua palavra, Deus se compromete com ela. Quando o Espírito do Senhor pega o profeta e leva ele para o vale de ossos secos, ele diz o quê? Profetiza, ó filho do homem. E o que você vai profetizar? Vai profetizar vida. Ah, mas não entrou vida. Então você vai profetizar agora o Espírito. O que aconteceu? Ele liberou palavras. E as palavras geraram? Eu acho que você não entendeu. Ele profetizou o quê? Ele disse o quê? Palavras. E as palavras geraram o quê? Opa! Então quer dizer que a tua palavra pode gerar vida? Vida e morte estão no poder da? Se você declarar vida, você vai? Mas se você declarar morte, você vai? Quem vai viver vida aí? Em nome de Jesus, tem palavra de vida nos teus lábios, em nome de Jesus. Amém? Irmão, como trabalhador eu tenho que honrar o trabalho. A minha presença deve influenciar o ambiente a qual eu estou. Quem aqui trabalha com mais de 5 pessoas juntos, no mesmo lugar? Levanta a mão aí. Irmão, você tem uma grande responsabilidade, você nem sabe. Quando você chega, o diabo sai. Ou deveria sair. Ele não deveria chegar com você. E nem permanecer se você está lá. É cômico, mas é verdade. Estão contando piadas sujas, você chegou e eles continuam. Você não está fazendo diferença nenhuma naquele lugar. Você é um peso morto naquele lugar. Agora estão contando piadas sujas, você chega, olha, o Caio está chegando, vamos mudar de assunto. Opa! Você está fazendo o seu papel, sendo luz em meio às trevas. Por que eles não mudam? Se eles estão contando piada suja e você chega lá e eles não mudam. Porque você compartilha com eles. Porque... Ai, Jesus. A omissão é tão pecado quanto a prática. Porque se eu me omito, eu estou concordando. Tem um ditado que diz que quem cala... Então se você não se posiciona, você está fazendo o quê? Consentindo com o quê? Quem que vai mudar com um cara que consente? Aí você quer ter autoridade para falar depois? Você acha que quando tiver alguma coisa na vida deles, eles vão vir falar com vocês? Ou não.
Ah, mas eu não vou ser o chato, eu sou o legalzão. Então, até o diabo está te achando tão legalzão que ele fica com você. Colocou um demoninho aí no seu ombro e você está andando com o demônio para cima e para baixo, miserável. Está na hora de você se posicionar em Deus. Quem me formou foi o Senhor. Demônio nenhum vai andar comigo em nome de Jesus Cristo. Quem te formou foi o Senhor. Maldição nenhuma vai te acompanhar. Maldição hereditária nenhuma vai te acompanhar. Legalidades hoje vão ser quebradas em nome de Jesus. Ah, maldições que entraram pelo teu olhar, pelos teus ouvidos, a audição maligna que fez com que você gostasse de ouvir. Gostei de ouvir a cantada daquela moça. Gostei de ouvir o que ela disse a meu respeito. Gostei de ouvir. Meu irmão, essa é a voz do inferno em nome de Jesus Cristo. Ah, aprecie a voz de Deus. Aprecie a voz que vem do altar. Aprecie a voz que a Bíblia traz para o teu coração, que você vai ver, nada vai te limitar de viver o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Queridos, como marido eu não posso ser passivo. Nós temos um monte de marido banana hoje, Jesus amado. O sangue do Cordeiro. Irmãos, deixa eu abrir meu coração, não tem mais tempo, mas deixa eu abrir meu coração para você. Irmão, eu estou preocupado com os homens. Os caras estão usando uns shortinhos. Não, e aí pô, usa barba, tal. Aí usa uma calça, irmão, que é coladinha. Senta assim, ó. Vocês estão dando risada, mas é sério. Irmão, e parece brincadeira, mas não é, eu estou falando sério. Antigamente, quem fazia roupa para os homens era alfaiates. Hoje são estilistas. Estilistas fazem roupas para as mulheres. Ah, mas ficou mais confortável, pastor. Tão gostoso. Eu tenho mais liberdade. Não sei que liberdade é essa, está apertando mais, porra. Sangue do Cordeiro Jesus, irmão. Por quê, irmão? Porque está afeminando, está amansando, está deixando passivo o que é para ser ativo. Na relação homem e mulher, o normal, o trivial, é o homem ser a mais ativo, sim ou não? Ixi, eu fiquei preocupado agora. Eu acho que o Extreme lá nós vamos ter que falar de outras coisas também. Não vai ser só do desafio, não. Vai ter que colocar mais coisas. Vamos para o encontro de casais aqui? Alguém? Jesus, tem que salvar esses homens aqui. Quem vai para o encontro de casais? Aleluia. Tem uns aqui que vão se salvar ainda. Quem não vai, eu não sei o que vai acontecer, irmão. Eu não sei. Mas vamos lá. Geralmente é o homem que vai mais atrás, sim ou não? A mulher sempre está com dor de cabeça, tem uma reclamaçãozinha, a unha encravou, o cabelo agora está meio loirinho. Porque mulher não fica com o cabelo branco, né? Fica com o cabelo loiro, não é? É ou não é? Mulher não, tá ficando loirinho, não, é branco, miserável, é branco. Quer, vai lá no salão Fidalgo, lá ele vai fazer um tratamento do seu cabelo lá, vai deixar da cor que você quiser. Mas esse aí é branco. Mas aí ela tem tal, todos os negócios, ela não quer e tá lá, tal. Beleza? Mas o homem tá lá, procurando, sim ou não? Ele é um leão que está procurando, sim ou não? Está rugindo como leão, sim ou não? Até o rugido está fraco aqui. Irmão, está tão ruim que até os louvor diminuiu. Antigamente era: homem de guerra é Jeová, pelo Senhor marchamos sim. Agora põe uma roupa que nós vamos dançar. Estou te esperando.
Pastor, o senhor está falando que a letra está errada? Não, irmão, eu estou falando que a hombridade está diminuindo até nisso. A gente entrava lá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. E hoje? É tão lindo. É tão lindo. Meu Deus é lindo, aleluia. Mas meu Deus é lindo, não dá, irmão. Não dá, irmão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem uma essência que está sendo tirada. E a investida da modernidade é para fragilizar o homem. Porque se ela fragilizar o homem, o que acontece? Ela perde a essência que Deus colocou. E lembra no começo que eu disse que você tem um potencial que Deus colocou na tua vida? Se for fragilizado, não dá o resultado esperado. Então, por que ele quer fragilizar o homem? Para tirar a força de sua palavra. Não ouve seu pai não, seu pai é um grosso. Seu pai não sabe falar. Mulheres estão tirando a autoridade. E nós estamos falando, é verdade. Eu não sei falar. Irmão, meu pai até hoje fala grosso comigo, se precisar. E eu abaixo a orelha. E está tudo certo. Quando eu tinha uns 13 anos, eu acho, 12, 13 anos, um dia eu não quis ir para a igreja. Falou, tranquilo. Essa idade vai querer não ir para a igreja? Vamos conversar. Pegou uma cinta bem boa, colocou no braço do sofá, me chamou, sentou. Minha mãe já saiu lá para fora e chorava de soluçar. Porque meu pai era muito carinhoso. Você vê ele brincando hoje com os netos? Você não sabe o que era aquele homem? Trabalhava com carpintaria, irmão, aquelas vigas pesadas de madeira. Os irmãos da igreja dele que treinava ficava admirando o antebraço do meu pai, que meu pai toca guitarra, ele faz as notas assim, até hoje o braço dele é forte e tal, né? Mais de 70 anos já com o bração forte ainda, tal, não sei o quê. A molecada falava assim, pô, eu fico treinando lá para ver se eu fico igual ao seu pai, não fico. Falei, você não sabe quando aquilo lá quando descia na minha orelha, como é que era? Entendeu? Ele batia prego em peroba de verdade, aquelas peroba rosa, irmão, não dava 3 marteladas no máximo. Para colocar um prego grande lá dentro, estava tudo certo. Imagina quando aquela mão descia para fazer um carinho. Meu pai, então, nesse dia, colocou a cinta lá do lado. Minha mãe saiu lá para fora para chorar. E já chorava de soluçar. E ele me deu aquele sermão. Enquanto você estiver aqui em casa, quem manda sou... Você vai para a igreja comigo quando eu for, a hora que eu for, quantas vezes eu for, e você não vai escolher? Vocês estavam lá? E aí falou um monte de coisa, tal, e eu já chorando. Tá bom, pai, tá bom, pai. E pensando que ia apanhar daquele jeito, tal. Já sabia como é que era. Pra você ter ideia, uma vez eu acordei com ele me batendo. Eu dormi no sofá, esperando ele chegar, porque eu queria dar um beijo nele e um abraço quando ele chegasse. Mas ele falou que se eu machucasse o dedo do pé de novo, jogando bola na rua, ele ia me bater. Aí ele olhou pro dedão do pé, estava estourado. Acordei, apanhando. Ele acabou essa conversa comigo e falou assim, ó, eu ia te cortar na cinta hoje. Foi essa a palavra. Eu ia te cortar na cinta hoje. Mas não vou fazer por causa da tua mãe. Tua mãe vai ter um troço lá fora. Mas essa foi a primeira e única conversa que eu tive com você sobre isso. Da próxima vez não tem mais. Quantas vezes depois eu não quis ir para a igreja? Minha mãe saiu lá fora para chorar, sim ou não? Mas ela falou para ele não fazer? Podia até ter falado lá, mas ele fez? Ele falou comigo o que tinha que falar? Fez o que tinha que fazer? Sim ou não? Me traumatizou? Me deixou um menininho, aí eu vou ficar agora deprimido. Não, irmão, só mostrou a realidade da vida. Se fragilizar a palavra de um homem dentro de casa,
fragiliza a essência que Deus colocou na família. Por isso, em nome de Jesus Cristo, sua palavra será poderosa, meu irmão. Sua palavra será bendita dentro da tua casa. Sua palavra não será fragilizada. Seus filhos vão olhar e vão falar: a minha mãe é uma mulher de Deus, mas o meu pai tem autoridade aqui, em nome de Jesus. Segundo, quando eles querem fragilizar o homem, eles querem minar a nossa influência. Porque o menino já não quer ser igual ao pai. O menino já não quer mais fazer força como pai. Os meninos de hoje não querem nem carro velho, carro antigo. Os meninos têm um problema de defeito, só pode. Porque carro antigo é coisa de Deus. Não é ou não é, irmãos? Tem homem aí, não? Homem de verdade gosta de carro antigo. Quem não tem um carro, quem não gosta de carro antigo tem um problema. Para ser homem precisa gostar de carro antigo. A nossa influência está sendo transformada, por quê? Porque preste atenção, se o meu filho não enxerga em mim uma palavra de autoridade, ele vai buscar uma referência em outro lugar. Mas a essência da família Deus colocou em quem? Em mim. Então eu tenho a responsabilidade como homem dentro da minha casa. Eu não vou me deixar fragilizar. Declara isso, eu não vou me deixar fragilizar. Em nome de Jesus. E terceiro, eles querem, com essa fragilização do homem, sufocar a inspiração. Irmão, a gente é da época. Quem aqui tem mais de 35 anos, levanta a mão aí. Quem tem menos? Deus te guarde. Porque quem tem mais de 35, o pai era o super-herói. O pai era o cara que a gente queria ser, sim ou não? Falava mal do pai, saía na pancada com o outro, sim ou não? Se xingasse a mãe, então aí... quebrava o pau, sim ou não? Agora os de baixo de 35 não estão nem aí com o pai. Por quê? Fragilizou e não tem inspiração. Sua filha tem quantos anos, Léo? Você precisa ser uma inspiração para ela. E você precisa ser essa inspiração tão grandiosa para ela, que ela vai olhar e falar: meu pai é o meu herói. Irmão, a gente ouvia isso no Dia dos Pais. Hoje a gente ouve o que no Dia dos Pais? Não estão querendo mais nem fazer Dia dos Pais. Vocês estão percebendo os valores como estão sendo minados? E se a gente deixar, meu irmão, a gente perde a essência do que Deus nos deu. E qual é a essência da tua vida? A sua família. Por isso, em nome de Jesus Cristo, a sua posição exige uma ação. Diga: a minha posição exige uma ação. Preste atenção, Davi era rei, a posição dele exigia ele sair à guerra, ele não saiu, foi lá um dia dar um rolê, viu uma mulher tomando banho, se deitou com ela, pecou e trouxe maldição. Por quê? Porque a posição dele exigia uma ação, e qual que era? Estar na guerra e não estar ali. Cuidado com as distrações, cuidado com o falso descanso. Uma pessoa encontrou comigo hoje e disse: está muito cansado por causa da obra. Eu falei: não dá tempo. Porque se eu parar para descansar, a obra vai parar. Então não dá tempo de eu pensar no cansaço. Agora não é hora de parar. Vai chegar o tempo de descansar. E quando chegar, a gente descansa. Mas nesse tempo nós estamos na guerra. Quem está na guerra aí? Em nome de Jesus Cristo, você vai ser levantado em honra em nome de Jesus. A sua posição exige uma ação. Você crê nisso? Olha, eu vou falar só de Daniel para a gente orar, porque o tempo já foi. Preste atenção, Daniel 1:8. Daniel, contudo, decide não se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava onde? Estava preso, foi levado para ser provavelmente um dos eunucos. Ele ia perder a sua virilidade como homem. Por quê? Porque ele era um cara bonito, ele era forte, saudável, de boa família e inteligente. Só tinha boa qualidade, sim ou não? E agora... os caras estão falando: ó, come tudo de melhor que o rei está te dando. Ele falou assim: não, a minha posição exige uma ação diferente. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu não vou me contaminar, eu vou permanecer firme. Podem me tirar todas as coisas, mas não vão roubar a minha essência, não vão roubar o que os meus pais colocaram aqui dentro, não vão roubar a cultura que eu fui inserido. E essa cultura é de salvação, essa cultura é de transformação, essa cultura é de essência da palavra de Deus. Eu não me contamino.
Quando chegaram e falaram para Sadraque, Mesaque e Abidnego: se deita aqui, se curva aqui e adora essa imagem. Eles responderam, versículo 18 do capítulo 3: mas se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que está aqui dentro de mim vale muito mais do que está aqui fora. O que vocês estão falando que acaba aqui, para mim é só uma passagem. Se eu perder a minha vida terrena hoje, eu tenho a eternidade com Cristo, e isso vale muito mais do que hoje estar aqui politicamente correto. Politicamente correto era Sadraque, Mesaque e Abidnego fazer assim, ó: meu coração está guardado, mas eu vou, ó. Mas eles falaram: se isso desonra o Senhor, eu sou homem, a minha posição exige uma ação, a sua posição exige uma ação que muitas vezes vai confrontar o ambiente a qual você está inserido. Daniel ainda, capítulo número 6, fizeram um decreto que não podia orar, não podia clamar a nenhum outro Deus, só falar com o rei. Mas olha o que o versículo 10 diz: quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. A aliança que Daniel tinha com o Senhor não mudou por causa de um decreto. Hoje eu vejo pessoas falando: não, eu não vou falar sobre esse assunto, pastor. Isso que eu estou falando para você, um monte de gente pensa, mas não fala, porque tem medo de perder seguidor. Tem medo de fechar canal de YouTube. Tem medo de perder os likes. O que eu tenho medo de perder, sabe o que é, meu irmão? A minha salvação. Quer acabar com o meu Instagram? Acaba. Quer tirar as pessoas que estão ao meu redor? Tira. Mas não tire de mim, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito. Porque o que eu quero é o Teu Santo Espírito falando através dos meus lábios. O que eu quero é a Tua essência fluindo na minha vida, em o nome de Jesus. Irmão, eu vou dar mais um exemplo de homem. Você gosta de exemplo de homem, sim ou não? Esse aqui vocês vão gostar. Põe aí Mateus 21:12. Mateus 21:12. Esse aqui é bom demais. Consegue colocar Mateus 21:12? O louvor pode subir aqui comigo? Puxa, isso eu queria ler com eles. Aí. Jesus entrou no... chamada, se for contextualizando hoje, está entrando na nossa igreja, tá ok? Entrou na igreja. E fez o quê? Expulsou quem? Alguns. Expulsou uns 10. Expulsou 20. Expulsou quantos? Todos que ali estavam o quê? Comprando e... derrubou mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. O que Jesus fez, irmão? Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus quebrou tudo. No homem fraquinho de hoje, no homem hoje que vai, sendo inserido nessa sociedade moderna, dizendo: não, você tem que usar uma calça meio apertadinha, passa um creminho nessa barba. Ai, você vai ficar tão lindo. Preste atenção, irmão. Combina com esse Jesus aí, não? Agora deixa eu te perguntar, o Jesus que a gente leu ali, é o Jesus que você acredita? Então a posição que ele tinha exigia uma ação dele? Por quê? Se eu vejo algo errado e se eu me omito, eu concordo com o eu. Se eu vejo algo errado e se eu me omito, eu estou fazendo o quê? Concordando com o eu.
Não, mas é normal, não. Olha, eu sei que a filha do irmão está com problema, que o filho está assim e tal, mas eu não vou me meter. Você não vai se meter, irmão. Mas você está concordando? Você está se omitindo? Puxa, mas olha, lá em casa, minha esposa está com umas amizades assim, mas eu vou deixar, porque senão vão falar que eu sou. Então, você vai perder sua esposa para o diabo? Não, mas minha filha começou com umas amiguinhas e tal, mas se eu falar alguma coisa, vão se levantar contra mim na minha casa. Você vai perder os seus filhos? Jesus falou: essa casa será chamada casa de oração. Então o que for contrário disso não vai prevalecer. Seus filhos foram chamados para honra e não para vergonha. Deus te deu os filhos para que sejam bênção e não maldição. Então se houver alguma coisa que você precisa repreender, você vai repreender. Se tiver alguma coisa que você precisa se posicionar, você vai se posicionar. Pastor, mas já é mais velho. Pastor, mas já é de maior. Meu irmão, a sua posição em Deus não muda de acordo com a idade dos teus filhos. Você é o sacerdote da tua casa. Sacerdote faz a ponte, leva a família até Deus. Você é o responsável de levar os teus filhos, a tua esposa até o Senhor. Não podemos brincar de ser o que Deus nos chamou para sermos. E aí talvez você está falando: pastor, mas lá em casa já ficou muito ruim. Porque o senhor falou até numa brincadeira aí, numa forma descontraída, mas é umas verdades que está acontecendo. Como é que eu mudo isso? Todos nós nascemos debaixo de uma sentença de pecado. E por causa da sentença do pecado, a gente perdeu a nossa essência. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, padeceu as minhas e as suas dores, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele venceu a morte, aleluia. E porque Ele venceu a morte, Ele foi assentar-se à destra de Deus. Mas Ele não ficou assim e disse: vou deixá-los órfãos. Não, eu vou enviar quem? O Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias e ensinará todas as coisas. Ou seja, até a sua essência, que estava sendo esquecida, apagada ou enfraquecida, o Espírito Santo pode renovar na sua vida. Mas como eu disse quando eu comecei aqui, o Espírito Santo só se manifesta onde Ele é celebrado e desejado. Ele só faz a transformação em quem permite. O diabo, ele arromba a porta, mas o nosso Senhor, Ele bate. Quem abre, Ele entra e faz morada. Mas Ele está esperando você abrir a porta da sua masculinidade, da sua hombridade, da essência da tua vida, para fazer de você um homem que vai ser o homem segundo a palavra de Deus, o homem que a Bíblia diz, o homem que tem uma posição e age segundo a posição que Deus estabeleceu. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas sei como você pode sair daqui hoje, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus.